Liderar é influenciar. Seja agente de transformação positiva em qualquer ambiente. John C. Maxwell e Jim Dornan. Muitos líderes focam somente no resultado e acabam se esquecendo das pessoas que estão envolvidas para que ele seja alcançado. Um bom líder é aquele que só sabe mandar, não fornece feedback e se preocupa somente com sua imagem externa? Ou será um bom líder aquele que coloca a sua equipe em primeiro lugar, motiva cada um de seus subordinados todos os dias e sempre se preocupa com o bem-estar de todo o grupo? Neste livro, você aprenderá primeiramente como liderar a si mesmo para só depois liderar os outros. Conhecerá os segredos para influenciar as pessoas de modo que elas confiem, respeitem e sejam comprometidas com você. Integridade entre as pessoas. A maioria das pessoas sempre procuram conquistar suas coisas pelo caminho mais fácil e assim acabam vendendo a personalidade e o caráter por uma moeda barata. Um exemplo muito comum disso são os políticos corruptos, que recebem milhões para representar um partido e falar somente o que eles querem. A corrupção não começa na política como todos pensam, mas sim dentro da casa de cada um. Um homem que é capaz de furtar R$10 também é capaz de furtar 10 milhões de reais. Apesar dos valores serem diferentes, a conduta do furto é a mesma. Sabia que quem joga no bicho está cometendo o crime de lavagem de dinheiro? Além do mais, esse é um estilo de corrupção. Agora fica uma pergunta interessante. Qual será a diferença entre uma pessoa que joga no bicho e um político que desvia dinheiro? Você acha melhor viver com pouco dinheiro, mas com a consciência limpa, ou com muito dinheiro e com a consciência suja? Reflita na sua resposta, pois ela poderá revelar se você também tem um lado corrupto ou não. Se você for ao mercado comprar algo e na hora de pagar a caixa lhe devolver um valor a mais no troco, você, por livre e espontânea vontade, devolveria o dinheiro ou ficaria quieto e sairia de fininho? Mesmo se você encobrir seus rastros muito bem e eles não souberem o que você está fazendo, você sabe. E você não quer dar ou vender sua integridade por preço nenhum. Um homem íntegro é capaz de influenciar muita gente, não por medo ou autoridade, mas sim por suas atitudes e pelo respeito que os outros depositam nele. Um líder de sucesso é aquele que ganha a confiança de seus subordinados, não por ser autoritário, mas sim por ser um exemplo. Pequenas coisas. A integridade de uma pessoa é originada de dentro para fora, e existem 3 verdades sobre ela que vão contra a opinião de muita gente. 1. O ambiente onde se está inserido não determina a integridade de ninguém. 2. O caráter externo de um homem jamais será capaz de afirmar sua índole. 3. A fama e reputação não se confundem com a integridade. Muitas pessoas ficam se preocupando com o que os outros pensam de suas vidas e, por isso, acabam fazendo coisas para agradar os outros que não pertencem à sua personalidade. Quer testar sua integridade? Então faça as seguintes perguntas a si mesmo. Estou sendo verdadeiro com meus colegas de trabalho? Estou fingindo ser quem não sou? Coloco as pessoas acima de meus objetivos individuais? Quando quero falar de uma pessoa, eu falo com ela ou sobre ela? A integridade não se limita somente à parte financeira, mas também à personalidade de cada um. Se você fica fofocando ou falando mal dos outros, saiba que está violando a sua integridade pessoal. Muitos obtêm sucesso momentâneo pelo que sabem. Alguns obtêm sucesso temporário pelo que fazem, mas poucos obtêm sucesso permanente pelo que são. A confiança influencia. A confiança é uma grande chave para que os outros sejam influenciados e façam o que você pedir. Para se tornar um líder, um homem deve ter seguidores, e para ter seguidores, um homem deve ter sua confiança. Assim, a suprema qualidade para um líder é integridade inquestionável. Sem ela, nenhum sucesso real é possível, não importa se for em um pequeno grupo de pedreiros, em um campo de futebol, no exército ou em um escritório.
Se os associados de um homem descobrirem que ele não tem 100% de integridade, ele falhará. Seus ensinamentos e suas ações devem andar lado a lado. A primeira grande necessidade, portanto, é integridade e um propósito elevado. Se você ainda não é, mas deseja ser uma pessoa íntegra, faça os seguintes votos consigo mesmo. Não irei mentir independentemente das consequências. Serei comprometido com tudo o que fizer. Não vou mais falar mal da vida de ninguém. Jamais irei fazer as coisas pela metade. Siga seus votos com seriedade e verá que, com o tempo, as pessoas ao seu redor começarão a confiar mais em você. A natureza da alimentação. Assim como no campo físico, os humanos necessitam de alimentos sólidos, como o arroz, o feijão, carne e salada, o campo emocional dos mesmos também necessita de alimento. Porém, esses alimentos consistem em elogios, reconhecimentos, presentes e admiração. Se você deseja se tornar uma influência na vida das pessoas, comece a alimentá-las. Muitas pessoas erroneamente acreditam que a maneira de se tornar uma influência é tornar-se uma figura de autoridade, corrigir os erros dos outros, revelar os pontos fracos que eles não podem ver com facilidade em si e fazer a chamada crítica construtiva. Mas o que o clérigo John Knox disse há mais de 400 anos ainda é verdadeiro. Você não pode antagonizar e influenciar ao mesmo tempo. Alimentar o próximo emocionalmente também tem limites. Além do mais, existe uma grande diferença entre elogiar e puxar o saco. Todo alimento que é em excesso faz mal. Assim, quando os sentimentos de uma pessoa são alimentados com frequência, ela acaba ficando dependente daquilo. E quando sofrer algum tipo de crítica por ter feito algo de errado, acaba ficando com raiva e se machucando emocionalmente. Se você estiver liderando alguma equipe, saiba que seus subordinados farão as coisas com excelência para você se forem tratados com respeito. Quando alguém é encorajado a fazer algo, ele se torna forte o suficiente para suportar e superar todas as dificuldades que aparecerão no caminho. Amor excessivo. Sabia que 50% de todo o mal que existe no mundo é causado por pessoas que querem se sentir importantes? Essas pessoas não possuem amor próprio e precisam ter o ego alimentado diariamente. Napoleão Bonaparte, por exemplo, era um mestre em fazer as pessoas se sentirem importantes e incluídas. Ele era conhecido por andar pelo campo e cumprimentar cada soldado pelo nome. Ao conversar com cada homem, ele perguntava sobre sua cidade natal, sua esposa e sua família. E o general falava sobre uma batalha ou uma manobra na qual ele sabia que o homem havia participado. O interesse e o tempo que ele dedicava aos seguidores os fazia ter um senso de camaradagem e pertencimento. Não era à toa que eles eram devotados a ele. Grande parte dos humanos acham que não podem alcançar um sonho não pelo que são, mas sim porque os comentários negativos dos outros os impedem. Palavras influenciam. Tudo o que um pai diz para um filho geralmente se cumpre na vida dele. Se você é pai ou mãe, cuide muito com as palavras que irá declarar para seus filhos, principalmente com os xingamentos e palavrões na hora da raiva. Um estudo feito pelo evangelista Bill Glass comprovou que mais de 90% dos presos ouviu de seus pais quando mais novos: "Você vai acabar na cadeia". Em vez de ensinar seus filhos a terem fé em si, alguns pais os estão destruindo. Para muitas pessoas, nem mesmo aquelas que são mais próximas acreditam nelas. Não há ninguém ao seu lado. Não é à toa que até mesmo uma pequena coisa como uma flor pode fazer a diferença em como uma pessoa enxerga o dia. A maioria dos pais que ficavam declarando sobre seus filhos que eles seriam drogados e sem futuro acabaram se arrependendo depois, pois tudo aconteceu conforme disseram. Fé é acreditar. Quando um líder deposita confiança num determinado membro de sua equipe, diz que a tarefa que ele vai executar é muito pequena perto do potencial que ele tem. Certamente aquele subordinado executará o que foi pedido com muita perfeição.
Um erro muito comum que as pessoas cometem diariamente é ficar acusando e apontando os erros dos outros. Mas você precisa ser diferente se quiser ser influente. Você precisa sempre apontar os pontos fortes das pessoas, independentemente do que elas fazem ou quem elas são. Todo mundo tem uma placa invisível pendurada no pescoço dizendo: faça com que eu me sinta importante. Nunca esqueça essa mensagem quando estiver trabalhando com pessoas. Mary Kay. A automotivação precisa ser diária. Você precisa enfatizar os pontos fortes que tem e sempre procurar corrigir e fortalecer os fracos. Os sonhos não vão embora. Todo mundo tem um sonho, seja de comprar a casa própria, o carro novo, empreender, passar numa prova, viajar para outro país, entre outros. Independentemente de qual seja, infelizmente, a grande maioria das pessoas o abandona porque fica esperando pelo famoso relógio de ouro. Esse relógio é usado por aqueles que até possuem o objetivo, mas infelizmente não querem passar pelas dificuldades, que não são poucas, para alcançá-lo. Esse modelo de pessoa acha que com o passar do tempo as coisas irão acontecer naturalmente. Assim, acabam acomodando-se e procrastinando suas metas. Quantas pessoas você conhece que desistiram de seus sonhos, seja pelos filhos ou qualquer outro motivo? Você acha que elas realmente são felizes ou simplesmente se conformaram com o atual cenário da vida? Os seus desejos e sonhos nunca podem ser abandonados. Independentemente do que acontecer em sua vida, você deve persistir até alcançá-los. Aprenda a ouvir. Líderes de sucesso são aqueles que sabem ouvir. Eles sempre deixam que seus subordinados exponham suas opiniões, sejam elas positivas ou negativas. Muitos chefes ignoram seus funcionários por simplesmente achar que eles são inferiores. Assim, os sobrecarregam com críticas todas as vezes que a produção diminui. A falta de comunicação entre casais também sempre termina em separação. Se você nunca reserva um tempo de qualidade com seu companheiro, fica dando desculpas de que está sempre ocupado devido ao trabalho, fique atento, pois se não mudar suas atitudes com uma certa urgência, seu relacionamento poderá terminar. Quando estiver escutando uma pessoa desabafar, não a interrompa, deixe-a falar tudo o que está sentindo ou pensando para então respondê-la. Um bom condutor ajuda as pessoas a identificar seu destino. Para ser mais assertivo, quando for motivar uma pessoa, procure estudá-la antes para entender o que ela gosta e quais são seus planos. Jamais tente motivá-la sem mesmo saber o motivo pelo qual ela está desanimada. Bons líderes sabem identificar oportunidades em meio aos problemas. Sempre estão dispostos a ajudar e conseguem a confiança e engajamento de seus subordinados. Insights. A honestidade gera crescimento. Elogiar não machuca ninguém. A confiança é o alicerce para o sucesso. Pequenas atitudes geram grandes resultados. A falta de confiança derrota mais que as dificuldades. Desistir não é uma opção. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Neste livro você aprendeu que o respeito dos outros não é conquistado pela força, assim como muitos pensam, mas sim pela admiração e confiança que depositam em você. Muitos líderes acham que as pessoas não possuem sentimentos e acabam as humilhando quando erram, ao invés de ajudá-las a corrigirem seus erros. Bons gestores são os que se preocupam primeiramente com o bem-estar de todos do grupo, pois eles sabem que se as pessoas estão bem motivadas, consequentemente, os resultados também serão positivos. Você tem um potencial gigantesco para influenciar os outros, mas para isso, primeiramente precisa influenciar a si mesmo. Muitos querem ser líderes de sucesso, mas ainda nem conseguem se autoliderarem. Se você quer ter uma equipe engajada e comprometida, forneça feedbacks positivos diariamente para os membros da mesma. Estude a personalidade de cada um deles para os motivar corretamente e foque nas qualidades de cada um.